Durante décadas, o governo dos Estados Unidos negou qualquer envolvimento com fenômenos aéreos não identificados. A simples menção de objetos voadores não identificados era tratada como fantasia, teoria da conspiração ou exagero popular. No entanto, em 2020, a CIA liberou milhares de páginas de documentos sobre OVNIs, e o conteúdo desses arquivos revelou uma realidade muito mais complexa e perturbadora do que se imaginava. Os relatos incluíam observações feitas por pilotos militares, registros de radares captando objetos que se moviam em velocidades impossíveis e investigações secretas sobre avistamentos em locais estratégicos, como bases nucleares e zonas de conflito. Um dos documentos mais intrigantes descreve um objeto que pairava sobre uma instalação militar no Oriente Médio. O objeto foi detectado por 3 radares diferentes e desapareceu em segundos. Nenhuma explicação foi dada. Nenhuma tecnologia conhecida poderia fazer aquilo. O que torna esses arquivos ainda mais inquietantes é o padrão de comportamento desses objetos. Movimentos abruptos, aceleração instantânea, ausência de propulsão visível e interferência em equipamentos eletrônicos. Em muitos casos, os militares foram instruídos a não comentar os eventos e os relatórios foram arquivados sob sigilo absoluto. A liberação desses documentos não veio acompanhada de explicações conclusivas. O governo apenas reconheceu que os fenômenos eram reais, mas não identificados. Isso abriu espaço para especulações, teorias e uma nova onda de interesse público sobre o que realmente está sendo escondido. Enquanto o mundo tentava digerir essas revelações, outro conjunto de arquivos desclassificados trouxe à tona um capítulo ainda mais sombrio da história americana. O projeto MKUltra, conduzido pela CIA entre as décadas de 1950 e 1970, foi uma série de experimentos secretos com o objetivo de desenvolver técnicas de controle mental. O programa envolveu testes com drogas alucinógenas, hipnose, privação sensorial, tortura psicológica e manipulação comportamental. O que começou como uma tentativa de criar agentes mais resistentes à lavagem cerebral acabou se transformando em um pesadelo ético. Pessoas foram submetidas a experimentos sem consentimento, muitas vezes em hospitais psiquiátricos, prisões e universidades. LSD era administrado em doses elevadas e os efeitos eram monitorados por cientistas que buscavam entender como quebrar a mente humana. Em alguns casos, os voluntários nem sequer sabiam que estavam participando de um experimento. Um dos episódios mais chocantes envolveu o cientista Frank Olson, que morreu após cair de uma janela de hotel em Nova York. A versão oficial dizia que foi suicídio, mas investigações posteriores sugeriram que ele estava prestes a revelar detalhes do MKUltra e foi silenciado. Os documentos revelam que o projeto foi muito mais amplo do que se imaginava, com ramificações em outros países e colaboração com instituições acadêmicas. Quando o programa foi encerrado, muitos dos arquivos foram destruídos, dificultando a reconstrução completa dos eventos. Ainda assim, o que restou é suficiente para mostrar que o governo estava disposto a ultrapassar todos os limites éticos em nome da segurança nacional. Essas revelações não são apenas histórias do passado. Elas moldam a forma como entendemos o poder, o sigilo e os limites da ciência. Quando documentos como esses vêm à tona, somos forçados a confrontar a possibilidade de que há muito mais acontecendo nos bastidores do que conseguimos imaginar. E isso nos leva ao terceiro caso, talvez o mais controverso de todos, a Operação Paperclip. Após o fim da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos iniciaram uma operação secreta para recrutar cientistas nazistas, muitos dos quais estavam diretamente envolvidos com o regime de Hitler. O objetivo era aproveitar o conhecimento técnico desses especialistas para impulsionar o avanço científico americano, especialmente nas áreas de foguetes, armas e medicina. Cerca de 1.600 cientistas foram trazidos para os Estados Unidos, incluindo Wernher von Braun, que mais tarde se tornaria uma figura central na NASA. O problema é que muitos desses homens estavam ligados a crimes de guerra, experimentos humanos e ao desenvolvimento de tecnologias para o Terceiro Reich. A operação foi mantida em segredo por anos e só veio à tona quando documentos começaram a ser desclassificados.
A justificativa oficial era que os soviéticos também estavam recrutando cientistas alemães e os Estados Unidos não podiam ficar para trás. Mas a decisão de ignorar o passado sombrio desses homens, em nome do progresso tecnológico, levanta questões éticas profundas. Até hoje, há debates sobre o impacto moral da Operação Paperclip e sobre como ela influenciou o desenvolvimento da ciência americana. Esses 3 casos mostram que os arquivos secretos não são apenas curiosidades históricas. Eles revelam decisões que moldaram o mundo moderno, muitas vezes à custa da verdade, da ética e da transparência. Quando acessamos esses documentos, não estamos apenas olhando para o passado. Estamos tentando entender como o poder opera nas sombras e o que mais pode estar escondido atrás das portas trancadas dos governos. Essas revelações não apenas abalaram a confiança pública nas instituições, como também influenciaram profundamente a cultura popular. Filmes, séries, livros e até jogos passaram a incorporar elementos inspirados diretamente nesses arquivos secretos. O cinema americano, por exemplo, viu uma explosão de produções sobre conspirações governamentais, alienígenas e controle mental. Não foi coincidência. A liberação desses documentos alimentou a imaginação coletiva e reforçou a ideia de que há muito mais acontecendo nos bastidores do poder do que se vê na superfície. A série Arquivo X, por exemplo, tornou-se um fenômeno cultural justamente por explorar esses temas com base em relatos reais e documentos desclassificados. O público não estava apenas entretido, estava buscando respostas. Mas o impacto vai além do entretenimento. A confiança na ciência, na política e nas forças armadas foi colocada em xeque. Quando se descobre que cientistas nazistas foram integrados ao sistema americano, que cidadãos foram usados como cobaias em experimentos psicológicos e que objetos desconhecidos foram monitorados sem explicação, surge uma pergunta inevitável: o que mais está sendo escondido? Essa dúvida alimenta movimentos sociais, teorias alternativas e uma busca constante por transparência. E embora muitas dessas revelações tenham vindo à tona por meio de pedidos legais e pressão pública, ainda há milhares de documentos mantidos sob sigilo, classificados como sensíveis à segurança nacional. O que está nesses arquivos? Por que não podem ser revelados? E quem decide o que o público pode ou não saber? A resposta a essas perguntas não é simples. O sigilo governamental é, em parte, uma ferramenta de proteção, mas quando usado em excesso, torna-se um mecanismo de controle. O projeto MKUltra, por exemplo, só foi revelado porque um grupo de jornalistas e ativistas insistiu em investigar. A Operação Paperclip só veio à tona porque historiadores começaram a cruzar dados e questionar narrativas oficiais, e os arquivos sobre OVNIs só foram liberados após décadas de pressão pública e mudanças na legislação de acesso à informação. Isso mostra que o acesso à verdade não é concedido, é conquistado, e que o papel da sociedade é justamente esse: questionar, investigar, exigir transparência. Hoje, com o avanço da tecnologia e da inteligência artificial, o volume de dados armazenados por governos é maior do que nunca. Satélites, escutas, câmeras, algoritmos, tudo isso gera informações que podem ser usadas para proteger ou para manipular. E se no passado era possível esconder documentos em cofres físicos, hoje o sigilo se dá em servidores criptografados, protegidos por camadas de segurança digital. Isso torna o acesso à verdade ainda mais difícil, mas também mais necessário, porque quanto mais complexa se torna a estrutura de poder, maior é o risco de que decisões cruciais sejam tomadas longe dos olhos do público. O que esses 3 casos revelam, em última instância, é que o poder não se contenta em agir, ele busca controlar a narrativa. E quando a narrativa é controlada, a realidade pode ser distorcida. Por isso, conhecer esses arquivos não é apenas uma curiosidade histórica, é um ato de resistência. É uma forma de lembrar que a verdade existe, mesmo quando tentam escondê-la. E que cabe a nós, como sociedade, manter os olhos abertos, fazer as perguntas certas e nunca aceitar o silêncio como resposta. Se você chegou até aqui, talvez esteja se perguntando:
O que mais está nos arquivos secretos que ainda não foram revelados? Há documentos sobre tecnologias desconhecidas, sobre contatos com inteligências não humanas, sobre experimentos genéticos e manipulação de comportamento em massa. Há arquivos sobre guerras que nunca foram oficialmente declaradas, sobre operações que nunca foram reconhecidas, sobre decisões que mudaram o curso da história sem que ninguém soubesse. E enquanto esses documentos permanecerem trancados, a história continuará incompleta. Mas há uma boa notícia. A cada ano, novos arquivos são desclassificados. A cada investigação, novas verdades vêm à tona. E a cada pessoa que decide buscar respostas, o véu do sigilo se torna um pouco mais fino. O seu interesse por esse tema, por exemplo, já é parte desse movimento. Porque quando você compartilha esse vídeo, comenta, pesquisa, discute, você está ajudando a construir uma sociedade mais consciente, mais crítica e menos manipulável. Então, da próxima vez que alguém disser que tudo isso é teoria da conspiração, lembre-se, os documentos existem. Foram escritos, arquivados, escondidos e, finalmente, revelados. E o que eles mostram não é uma fantasia, é a realidade que tentaram manter em segredo. Se você chegou até aqui, meu muito obrigado por dedicar seu tempo a mergulhar nesse conteúdo. É por pessoas como você que vale a pena revelar o que muitos tentaram esconder. Se esse vídeo te fez pensar, se te trouxe novas perspectivas ou simplesmente te deixou curioso por mais, não esqueça de se inscrever no canal Arquivos Globais. Isso ajuda demais a continuar trazendo histórias que merecem ser contadas, com profundidade, coragem e responsabilidade. Até o próximo arquivo.